Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje a conversão daquele que é chamado de o Apóstolo, a conversão de São Paulo. Teve uma tal importância na Igreja que a Igreja lembra o dia em que ele, de perseguidor de cristãos, se tornou um evangelizador de pagãos. Passamos a intercessão de São Paulo dos céus por cada um de nós, que também necessita a cada dia de conversão. Reconheçamos assim as nossas faltas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nas alturas e paz na terra aos homens, poder amar-nos. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Senhor Deus, que instruíste o mundo inteiro com a palavra do apóstolo São Paulo, concedei a quantos celebramos hoje a sua conversão a graça de caminharmos para vós como ele, dando testemunho da vossa verdade no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu e nasci em Tarso de Cilícia. Fui, porém, educado nesta cidade de Jerusalém e recebi na escola de Gamaliel uma formação estritamente fiel à lei dos nossos pais. Era tão zeloso no serviço de Deus como vós todos sois hoje. Persegui até à morte esta nova religião, algemando e mantendo na prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o Senado. Recebi até da parte deles cartas para os irmãos de Damasco e para lá me dirigi com a missão de trazer algemados os que lá estivessem, a fim de serem castigados em Jerusalém. Sucedeu, porém, que no caminho, ao aproximar-me de Damasco por volta do meio-dia, de repente brilhou ao redor de mim uma intensa luz vinda do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu-me:
Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. E então perguntei: que hei de fazer, Senhor? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco. Lá te dirão tudo o que deves fazer. Como eu deixei de ver por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Entretanto, veio procurar-me certo Ananias, homem piedoso segundo a lei e de boa fama entre todos os judeus que ali viviam. Ele veio ao meu encontro e, ao chegar junto de mim, disse-me: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante pude vê-lo. Ele acrescentou: o Deus dos nossos pais destinou-te para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires a voz da sua boca. Tu serás sua testemunha diante de todos os homens acerca do que viste e ouviste. Agora, por que esperas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Palavra do Senhor. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem as serpentes a beberem veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o imaginário dos artistas representaram muitas das vezes, ao longo da história, um Paulo caído de um cavalo quando estava a caminho de Damasco e uma luz que brilha. Não sabemos, de fato, se São Paulo caiu do cavalo. É certo que o caminho de Damasco era um caminho distante, bem poderia ter ido a cavalo. Levava companheiros, é bem verdade, porque ele mesmo diz que os companheiros viram aquela mesma luz, mas não escutaram aquela mesma voz que ele escutou. Se ele caiu do cavalo ou não, pouco interessa. A Escritura não nos fala em cavalo, fala-nos de uma outra queda. São Paulo era um homem zeloso, não há dúvida, mas colocava todo o zelo dele na perseguição dos cristãos, de uma tenacidade terrível. Filho de um pai que era fariseu e que tinha ganho a cidadania romana. Então, por um lado, ele mesmo se diz fariseu, ele mesmo depois nos diz que estudou aos pés de Gamaliel, provavelmente um dos doutores da lei mais conceituados da época. E é aquele mesmo São Paulo, ainda não santo, mas que segurou as vestes daqueles, ou as capas, daqueles que apedrejavam Santo Estevão. E a Escritura nos diz que Paulo concordava com aquela condenação, com aquilo que eles faziam. Vemos então que era um homem com estudos, com tenacidade, que fazia daquela fé que tinha herdado dos seus pais um motivo para perseguir todos aqueles que tivessem qualquer tipo de credo diferente do dele. É de tudo isso que São Paulo vai tombar. Vai tombar porque escuta aquela voz que lhe fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Reparem que é a voz de Deus. Por que me persegues? São Paulo estava a perseguir os cristãos. Mas vejam então como o cristão é de fato um outro Cristo. Como o Senhor quando diz a cada um dos pequeninos que o fizestes, o bem ou muitas das vezes o mal, a cada um dos pequeninos que escandalizastes, a ele é feito. Aquela perseguição não era feita somente a homens de carne e osso. Aquela perseguição era feita aos cristãos porque eram outros Cristos. E por isso Deus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na pessoa dos cristãos, Saulo perseguia o próprio Deus. Saulo vai tombar,
cair, de uma certeza, de uma tenacidade, de certo orgulho que o movia, de certo zelo também, vai tombar. Fica cego, aparentemente, para se abrirem os olhos, então, a uma nova perspectiva, a uma vida diferente. Ora, bem podemos, de toda esta história da conversão de São Paulo, inspirar-nos também para todo um itinerário de conversão de cada um de nós. De cada um de nós que por vezes também se julga autossuficiente ou se julga muito bom naquilo que faz. Tão bom que às vezes exclui Deus das suas ações. Tão bom que por vezes os estudos acabam por cegar e fazer esquecer uma contingência que está na nossa própria carne, porque pensamos que a razão, a ciência começam a justificar todas as coisas. Por vezes também nós precisamos cair da nossa autossuficiência. Por vezes também nós precisamos tombar do cavalo do nosso orgulho. Já dizia Freud, que era esse desejo sempre de superação e de superar os outros, além dos desejos libidinosos que faziam mover o homem. Às vezes nós precisamos tombar de tudo isso para acolher em nós novas perspectivas, abertas a Deus e abertas ao próximo. Mas não nos esqueçamos que também nós precisamos de ajuda. Reparem que depois da conversão de Paulo, ele vai necessitar encontrar-se com Ananias. Vai ser preciso Ananias abrir-lhe os olhos. Não lhe abre somente os olhos, mas abrir-lhe de certa forma também os ouvidos, para então começar a escutar a palavra de Deus. O quanto nós necessitamos também no nosso itinerário de conversão de quem nos ensina, de quem nos abra os olhos, de quem nos diga: cuidado, isto está mal, cuidado, isto é um erro. Não pensamos nós que podemos ser uns católicos assim self-made, ou seja, que se fazem a si mesmos. Leem uma coisita aqui, veem outra coisa na televisão lá, formam a sua própria opinião e já se diz um cristão. Cuidado com aquele que se constrói a si mesmo, sem necessitar de quem o auxilie, de quem o instrua, de quem lhe abra os olhos, de quem o corrija. O próprio Paulo necessitou. E isto em todos os domínios. Lembro-me, sei lá, por exemplo, da música. Caruso, por exemplo, música, cantava nos bares, tinha uma voz excelente, mas como que tinha aprendido a cantar sozinho. E um dia um homem assiste àquilo e que este aqui tem um potencial, e diz-lhe logo: olha, posso fazer de si um grande músico. Primeira condição: esqueça tudo o que aprendeu até agora, porque aprendeu mal. E Caruso precisou fazer-se dócil. E precisou ouvir a instrução e aprender verdadeiramente a música. E tornou-se então um grande músico. Maurício Andrés, que foi considerado durante muito tempo um dos melhores trompetistas, diz que quando entrava uma orquestra, o povo aplaudia sentado. Quando entrava o Maurício Andrés com o seu trompetezinho sozinho, o povo levantava-se e aplaudia-o de pé. Isto contou-me uma pessoa que assistiu a esta cena. Ele também era um camionista e tinha a vida dele e tocava trompete. Um dia um homem escutou: você tem jeito para isso, posso fazer de si um grande trompetista. Primeira condição também: tem potencial, mas toca mal. Esqueça tudo o que aprendeu sozinho e vamos aprender como tem de ser. E Maurício Andrés então tornou-se um dos maiores trompetistas. Vejam, também como nós católicos, eu sou um católico que se constrói por si mesmo, sem auxílio. Aquilo que eu leio, eu vou pegando uma ideiazinha aqui, uma coisita lá. Cuidado. Precisamos de ajuda, precisamos de Ananias, precisamos de instrução.
Depois, não pensamos que é só o conhecimento que salva. Não há dúvida que São Paulo tinha um conhecimento já extraordinário, precisou aprender muitas coisas de novo, precisou inclusive retirar-se. Ele mesmo diz que esteve 3 anos retirado, na Arábia. Talvez ali tenha convivido até misticamente com o Senhor, a oração, todo um caminho de deserto, os retiros, por vezes que nos tiram do contexto do dia-a-dia, para nos colocarmos numa outra dinâmica de convívio com Deus, que às vezes esquecemos de conviver com Ele. Convivemos tão bem com todos os outros homens, e dizia o Santo Cura de Ars, sabes muito bem o que dizer a outra pessoa quando a encontras, e não sabes então o que há de dizer a Deus? Estamos às vezes pouco habituados a conviver com Deus, e às vezes precisamos isolar-nos um pouquinho daquele rebuliço do dia-a-dia, da confusão, para reaprendermos a conviver com o Senhor, no silêncio do mundo, mas na voz de Deus, que nos apela e fala palavras ao nosso coração. Por fim, São Paulo foi batizado. Os sacramentos. Um católico sem os sacramentos, como será um católico se na Eucaristia, na celebração eucarística, não se alimentar da palavra de Deus e não se alimentar do pão da vida? Como será um católico se a cada dia não fizer um exame de consciência e esporadicamente fizer uma boa confissão? Como será um católico que não se nutre, que não pede perdão, que não bate no peito, que não se serve dessa graça que o Senhor tem para nos dar através dos seus sacramentos? Precisamos dos sacramentos. Não basta também nos instruirmos, não basta, precisamos da graça sacramental que o Senhor nos deu, nos concedeu para todos os momentos da nossa vida. Para quando nascemos temos o batismo, para nos nutrirmos na palavra e no pão, deu-nos a Eucaristia. Quando estamos enfermos, deu-nos a unção dos enfermos. Para os grandes acontecimentos da nossa vida e os nossos compromissos, como o matrimónio, a ordem, deu-nos um sacramento para nos encher dos dons do Espírito Santo, sem os quais perecemos, deu-nos o crisma. Precisamos assim dos sacramentos. Só assim podemos tombar dos cavalos da nossa autossuficiência e do nosso orgulho, para sabermos que temos que nos colocar nas mãos de Deus e assim buscar a conversão. Isto significa um amor a Ele cada vez maior, dia a dia, como dizia Santo Agostinho, um amor a Ele a ponto de nos esquecermos de nós mesmos, porque senão podemos buscar um amor tal a nós que nos esquecemos do amor de Deus. Passamos a intercessão de São Paulo para uma verdadeira conversão nas nossas vidas. Irmãos e irmãs, oremos pela Igreja e pelo mundo, invocando a intercessão de São Paulo, o instrumento escolhido por Deus para levar o Evangelho aos gentios, e digamos com toda a confiança: dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja que nasceu pobre e humilde e que São Paulo amou profundamente, para que fale do que viu e do que ouviu, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que abra o coração aos dons do Espírito e Jesus Cristo os fascine como a Paulo, oremos, irmãos.
Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos povos e nações do mundo inteiro, para que o Pai faça surgir entre os cristãos apóstolos que lhes levem o Evangelho. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos judeus que ainda esperam o Messias, para que façam a mesma experiência de Paulo e se convertam a Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os que receberam o batismo, para que sejam construtores da unidade pela qual Cristo Jesus orou ao Pai. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por todos nós aqui reunidos neste dia, para que, participando de um só pão e de um só cálice, formemos um só corpo e um só Espírito. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pai Todo-Poderoso e Eterno, que destes ao apóstolo São Paulo um amor vivo e profundo por Jesus Cristo, concedei-nos por sua intercessão a graça de trabalhar pelo Evangelho e pela unidade de todos os cristãos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deixa sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo, na celebração dos divinos mistérios, e nos ilumine com a luz da fé que levou o apóstolo São Paulo a anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, que seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Eu estou neles e tu em mim, para que sejam como nós, consumados na união. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Oremos. A comunhão deste sacramento, Senhor, faça crescer em nós o ardor da caridade do apóstolo São Paulo. Trazia sempre em seu coração a solicitude por todas as igrejas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. Now I will bless the religious objects. Faccia ora la benedizione degli oggetti religiosi. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis.
Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não vão agora de cavalo, como ia São Paulo, mas no regresso às vossas casas e de si, com desejo de conversão e evangelização, à semelhança do apóstolo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.